Oi, tudo bem? Vamos lá, agora está gravando, então vamos lá. E aí, vamos para mais uma aula de hoje? Hoje a nossa aula vai ser sobre correspondências usando os processadores de texto e o nosso exemplo vai ser o Word, certo? O que que é uma correspondência, quando usar e por que usar o Word como minha ferramenta, né? Então, a primeira etapa aí para compreendermos esse processo. O que que se trata? Por que o Word? Vamos lá. O primeiro conceito da nossa aula de hoje é que as etiquetas, as correspondências e tudo, enfim, eles têm avançado. Ou seja, aquela carta no papel que escrevíamos e mandávamos pelo correio, isso pode ser tranquilamente feito com o uso de ferramentas online, com o uso de e-mail, com o uso aí de várias ferramentas. Entre elas, a ferramenta do Microsoft Word. Camila, e como é que eu vou usar o Word para trabalhar a comunicação dentro da minha empresa, para trabalhar a correspondência dentro da minha empresa? E qual a importância do uso dele? Muitas vezes, alguns lugares não têm sistemas prontos. Então, às vezes, nós temos um e-mail aí, né, utilizando como correio eletrônico, faz toda a parte de comunicação e tal. Porém, o Word ele nos traz a carta para escrevermos. Então, o conceito de mala direta é exatamente esse. É aquela carta que antigamente ela era escrita à mão, ela era datilografada e nós passamos a fazê-la no Word. Só que se eu fizer no Word, fizer no computador, escrever a carta e pedir aí para imprimir 5.000 cartas, não vai ficar muito igual, muito padrão? Você para de ter aquele contato com o teu paciente, com o teu cliente, né? Então isso daí ela fica mais fria. Isso diminui a conexão entre a empresa, entre quem escreveu a carta e quem está recebendo. Então o conceito de mala direta é trazer justamente essa pessoalidade. Ou seja, em vez de mandar para impressão todas as 5.000 cartas ou comunicados iguais, você passa a trabalhar com o seu cliente na individualidade, fazendo um texto, dentro desse texto, colocando, mesclando, né, os campos e as pessoas que vão receber essa correspondência, de forma que apareça o nome do seu cliente, o endereço, uma tratativa pessoal com o seu cliente. O conceito de mala direta ele é amplamente utilizado por meio de e-mails, por meios de SMS e também ao correspondências impressas. Atualmente, os sistemas eles têm bases de dados, que são conjuntos de dados e registros desses clientes, que fazem automaticamente esse serviço. Ou seja, usamos o e-mail e diversas ferramentas de software aplicativo que mesclam o nome do seu paciente, o nome do seu cliente com a informação que você quer passar. Por exemplo, uma carta de aniversário comemorativo ou um cupom de desconto para um determinado exame. Lembrando que na área da saúde nós temos diversos meses simbólicos, né, que trabalham para cada tipo de doença. Então você pode mandar cartas específicas a mulheres na época que está tratando aí do Outubro Rosa, cartas específicas aos pacientes que são homens, que fazem parte do programa do Novembro Azul. Então, nessas épocas, os próprios sistemas trazem essa informação. Faz uma carta comercial, ou um meio de comunicação, ou um cupom de desconto geral, padronizado, e depois é adicionado o nome e o endereço daquele paciente que você pretende enviar aquela correspondência. E se não enviar por meio físico, Camila, eu quero ter uma empresa sustentável, eu quero ter a comunicação com o meu cliente, com o meu paciente de forma sustentável e também de forma digital. É possível usar a mala direta? Sim. Como que usamos? A mala direta ela passa a ser utilizada por meio de e-mail, se você tiver o e-mail do seu paciente, do seu cliente cadastrado, ou ele também pode ser utilizado por meio de SMS, que é a nossa mensagenzinha no celular. Então, tudo isso é possível sim fazer. O conceito dele é a mala direta, certo? Hoje nós usamos a mala direta no Word, porém ainda não está caindo bastante o seu uso. Por isso que o próprio Teams ele não traz esse suporte.
existe uma integração em que você cria uma base de dados com o teu cliente, do seu cliente, os dados do seu cliente, do seu paciente, e do outro lado você armazena isso no seu computador e faz a mesclagem. Na aula de hoje, a intenção é explicar para vocês o que é mala direta. Então, é uma carta, um documento padronizado, mas que traz a pessoalidade, a personalização para com o seu cliente, para com o seu paciente. Quando é utilizada? Quando eu quero estabelecer essa comunicação pessoal. É possível fazê-la somente no Word? Não. É possível fazê-la por meio de outros softwares aplicativos, entre eles sistemas que várias empresas já utilizam, que trazem uma base de dados do cliente, como também empresas que trazem serviços de e-mail marketing, que trazem essas informações e fazem essa mesclagem. Então, tá bom. Então, eu tô tranquila, tá tudo certo. E agora, se eu quiser mandar uma correspondência para o meu cliente, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês, vou mostrar por meio de etiqueta e envelope, que ainda é muito utilizado, e o Word, ele nos traz essa ferramenta, certinho? Vamos lá, vou fechar a minha câmera aqui para vocês, lembrando que essa aula ela é voltada aos alunos do curso técnico em enfermagem, então todos os exemplos trabalhados nessa aula se remetem à especificidade do curso, com exemplos que trazem personalização aos possíveis serviços administrativos que o técnico de enfermagem poderá fazer, entre eles o envio de correspondência, envio de exame laboratorial, autorização de convênio e outros, que atualmente também são muito trafegados por meio digital, certo? Vou compartilhar a minha telinha aqui com vocês, vamos lá. Bom, vamos lá. Mala direta, relembrando o conceito, se ela fosse feita no Word, ela seria assim, conceito de mala direta, existe uma guia chamada Correspondências, e dentro dessa guia nós temos ali o assistente de mala direta passo a passo. São 5 passos que eles nos traz. Desculpa que saiu a formatação do slide, né? Definir o documento, né? Nesse caso, a nossa carta padronizada. O tipo de fonte de dados significa da onde é que vem esses dados, né? Da onde que ele sai, se ele sai do banco de dados, se ele vem desse banco de dados com todas as informações e tudo mais. Na sequência, eu escolho como que eu quero tratar este meu cliente, né? Se eu defino a fonte, se ele já existir, se eu não existir, eu posso criar uma fonte nova, né? Que é o segundo passo. Eu escolho quem são as pessoas que receberão aquele documento, é o que eu expliquei anteriormente. Se eu estou tratando do Outubro Rosa, e meu público ele é estritamente feminino, mulheres de uma determinada faixa de idade, eu escolho somente aquelas mulheres. Se eu estiver trabalhando com o Novembro Azul e estiver trabalhando com homens de uma determinada faixa de idade, novamente eu trago aquela faixa de idade. Certo? Deixa eu só interromper aqui a apresentação para a gente estar acertando aqui no PowerPoint e deixando certinho aqui para vocês, né? Isso é importante. Aqui. Certo? Vamos lá. Deixa eu só interromper a gravação. Voltando aqui para a telinha de vocês. Bom, então aquele conceito que eu passei para vocês, ele é um resumo de como que vai acontecer, tá? A importância dele e por que que ele vai ser utilizado. Utilizamos a mala direta nesse momento quando nós vamos fazer essa comunicação com o cliente, certinho? Novamente vou compartilhar a tela com vocês para a gente estar passando as próximas etapas, que é o envelope e a etiqueta. Vamos lá. Bom, então aqui está o passo a passo certinho formatado, envelopes.
Quando que eu vou usar o envelope? Quando a empresa que vocês trabalham, pode ser um laboratório, pode ser uma clínica, pode ser algum outro tipo de empresa que trabalha na área da saúde, né? Pode ser na área de medicina do trabalho e outros. Muitas vezes eles têm um envelope impresso, ou seja, aquele exame que vai ficar ali dentro, ou uma carta, ou um laudo que ele vai ser inserido dentro de um envelope. É possível esse envelope ser padronizado. Então, você pode colocar aqui o nome do destinatário, que é a pessoa que vai receber, certo? Eu vou grifar aqui o destinatário, que é o paciente, certo? E o remetente, que é quem está enviando. Nesse caso, o que é possível fazer? É possível criar um envelope e esse envelope eu colocar na impressora e ele imprimir diretamente no envelope. Detalhe, gente, só é possível imprimir no envelope se a impressora couber o envelope, né? Ter um tamanho que consiga receber o envelope. Por exemplo, exame laboratorial, que ele é impresso num sulfite tamanho A4, é possível dobrar e colocar no envelope pequeno, e esse envelope é possível ser impresso. Coloco ele na impressora e ele imprime. Agora, um exame de raio-x já não caberia, dependendo do exame de raio-x. Se fizer um raio-x do tórax, que ele é muito grande, né, aquela chapa, ele vai ser um envelope muito maior do que a impressora. Então, nesse caso, não é possível. Já o envelope com um laudo do raio-x da mão, que é um raio-x tecnicamente até que pequeno, seria possível sim caber em um envelope e esse envelope caber na impressora para ser impresso. Então, aqui no botão opções, nós escolhemos o tipo do envelope que eu quero, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar aquele envelope tradicional, pequenininho, que vem o exame laboratorial. E nesse caso, eu tenho que preencher quem é o destinatário e quem é o remetente. Então, nesse momento, é importante definirmos alguns detalhes aqui no envelope, ó. Primeiro, definir o tamanho do meu envelope, o modelo desse envelope. Visualizou aqui, esse envelope aqui é um envelope que cabe um exame laboratorial dobrado, seria esse. Observem que no mesmo canto, no mesmo lado do envelope, fica impresso o destinatário e o remetente, e a forma como ele é colocado na impressora. Se eu tenho a impressão do mesmo lado, para evitar qualquer problema com a empresa que vai fazer a entrega desse envelope, pode ser empresa terceirizada, pode ser correio, eu preciso escrever quem é o destinatário. Então, eu vou mandar uma correspondência para o fulano de tal. Eu coloco destinatário, dois pontinhos, fulano de tal. Por quê? Para evitar qualquer probleminha no dia de amanhã da pessoa falar que não recebeu. Então, tem que mencionar quem é o destinatário. O destinatário, normalmente, ele fica aqui. Deixa eu pegar a corzinha roxa aqui para vocês e rabiscar aqui em cima. Se eu estou trabalhando com destinatário, as informações do destinatário... Opa, vamos colocar na cor roxinha de novo que não pegou. O destinatário, ele fica aqui embaixo. Ele vem com um destaque maior, normalmente vem com uma fonte maior, para que o carteiro, para que o entregador daquela correspondência veja. A mesma coisa para o remetente. Se eu estou trabalhando com um remetente, é o laboratório de análises clínicas XYZ, eu também tenho que colocar que ele é o remetente. Novamente aqui na corzinha da tinta, ó, escrevo que é o remetente e ele vai vir aqui em cima. É possível, então, trabalharmos sim com o Word na parte de correspondência. Isso deixa a comunicação mais profissional e também fica mais fácil a leitura, né, para quem recebe aquele envelope para poder fazer a entrega. Camila, você me falou que às vezes você tem envelopes muito grandes que não cabem na impressora. Como que eu vou fazer com esse envelope para trazer esse mesmo profissionalismo? Gente, eu tenho envelope, mas às vezes o envelope é muito grande. Eu faço apenas a etiqueta.
Atualmente, existem muitas empresas, aqui tem um print, né, do Google, que ele tem a Pimaco, que é uma empresa muito expressiva nessa área, que trabalha com etiquetas. São etiquetas que já vêm prontas. Antigamente existia rolos de etiqueta para você pôr na máquina de escrever, escrever à mão, né, ou até colocar numa impressora matricial. Hoje não mais. Existem etiquetas prontas que vocês compram, eles vêm aí no tamanho A4, no tamanho do papel mesmo, né, do papel sulfite ou do papel carta, e você compra um pacotinho que vem essas etiquetas prontinhas. E como que vocês sabem qual etiqueta que é? Então, eu comprei, por exemplo, um pacotinho aqui que cabem 20 etiquetas, ou seja, essa folha contém 20 etiquetas de um determinado tamanho no A4. A outra modelo já tem uma outra folha que cabem 10 etiquetas bem maiores, também no tamanho A4. Então, esses softwares aplicativos, vocês conseguem baixar gratuitamente na internet e digitarem as etiquetas e imprimirem as etiquetas. É bem legal. Caso você não tenha, você comprou um determinado etiqueta aí numa livraria, né, numa determinada loja, e você não tem esse software aplicativo, é possível fazer no Word? Sim, também trazendo aí profissionalismo à entrega dos seus documentos. Vou na guia correspondências novamente, venho aqui na segunda guia, deixa eu colocar em amarelinho aqui na guia etiquetas, cor da tinta amarela. Venho aqui na etiqueta e eu digito exatamente o que eu quero que seja impresso naquela etiqueta. Nesse caso, eu estou mandando raio-x e o paciente é o fulano de tal, que fica na rua XYZ, no número tal, 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 na cidade, no bairro. Se eu estiver utilizando um modelo de etiqueta específico, eu tenho que, primeira coisa, selecionar as opções para selecionar o tipo de etiqueta. Então, definir o texto, ok. Vou definir o tamanho da etiqueta, as opções da etiqueta aqui. As opções, então, nesse caso aqui, o nosso modelo de etiqueta dessa aula, eu estou fazendo uma página inteira, eu vou imprimir a mesma etiqueta, vou imprimir uma etiqueta só na linha 1, coluna 1. Trago aqui, ó, tá? Então, eu seleciono, o que significa que esse texto, ele vai ser impresso nesta localização, na primeira linha, primeira coluna do meu papel de etiqueta. Camila, o que eu posso colocar na etiqueta? Se você está digitando uma etiqueta no Word, é igual um texto. Você pode colocar cor diferente. Normalmente usa preta, né? Óbvio, mas pode alterar a cor, alterar a fonte, alterar o tamanho, alterar o alinhamento. Então, são tudo opções que podem ser alteradas, né? Então, nesse caso, o alinhamento está alinhado à esquerda, poderia ser centralizado e tudo mais. Certo? Etiqueta é bem tranquilo. Por quê? Eu utilizo aqui, lembra aquele botão opções que eu falei para vocês? Esse botãozinho de opções, quando eu clico aqui, ele me leva para, vamos trocar a cor de novo, esta janelinha, a opções. Ou seja, se eu escolhi um papel carta meio, significa que metade do papel carta é uma etiqueta, metade é a outra. E ele aparece aqui do lado. Então, é possível fazer a impressão dessas etiquetas pelo Word. No dia de amanhã, você vai fazer apenas uma etiqueta com apenas um texto. Altera-se novamente o texto aqui e faz a personalização. Onde que está aqui? É na linha 2? É na coluna 2? O que vai acontecer? Eu venho aqui, vou trocar a cor da tinta novamente para ficar melhor a visualização para vocês. Eu altero, é na linha 2, na coluna 2? Sim, ele vai imprimir aqui a sua etiqueta. Então é bem tranquilo, o Word você pode estar utilizando aí para fazer etiquetas que são do laboratório, que são da farmácia, às vezes vocês querem etiquetar gaveteiros, né, específicos com insumos na área de enfermagem, na área de curativos, na área de EPIs, então vocês podem estar utilizando a etiqueta.
também por cores. Aqui tem um resumo da aula de hoje sobre envelopes, etiquetas, onde encontrá-los e como fazer. É uma funcionalidade do Word que já existe há um bom tempo, porém ela não é tão utilizada assim. Às vezes acontece de cair em alguma prova de concurso público, mas não é tão popular dessa jeito. Certo, pessoal? Muito obrigada. Vou interromper o compartilhamento e conversar com vocês. A aulinha de hoje foi rápida, porque vocês têm que fazer essa prática, né? Como não é uma ferramenta, uma funcionalidade muito utilizada, eu quis trazer para vocês que é possível sim, porém, temos que pensar também que há outras ferramentas no mercado que trazem a mesma possibilidade, certinho? Muito obrigada da aula de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.